Olá, boa noite. Estou aqui ao vivo, 4 de julho de 2022. Sou a Cláudia. Estamos aqui com mais uma live. Hoje vamos falar do tema terceirização. Terceirização das emoções, das ações. Vamos pensar sobre isso, a terceirização. Vamos aguardar os colegas da live entrar para a gente poder conversar e poder pensar aí sobre essa temática. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Estamos aqui fazendo as lives às segundas-feiras, com diversos temas. Tem muitos colegas aqui que me acompanham já há um tempo. Agradeço a presença de todos. Boa noite, Sérgio. Gostaria de pedir a ajuda se o áudio e a imagem está ok, tá tudo bem aí? Vocês podem me dar um retorno? Sérgio, tem mais Luiz Antônio, seja bem-vindo. Pessoal, então, para quem não me conhece, né, eu faço as lives aqui, sempre estou, né, postando pensamentos e ideias aí nas redes sociais. Também tem um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Já tem alguns temas lá. Se vocês puderem compartilhar o canal para a gente poder desenvolver mais o canal e até mesmo fazer as lives, né, diretamente no YouTube. Então o canal é Cláudia Fabiana de Jesus. Se vocês puderem divulgar, você que não é inscrito no canal, peço para você ir lá, se você gostar, lógico, né? Tem lá alguns temas, tem algumas lives lá também, tá bom? Muito obrigado. Então dá uma força aí no canal Cláudia Fabiana de Jesus. Meus amigos da live entrando, seja bem-vindo. Matheus, Juliano, obrigado pela sua presença. O Sérgio, o Luiz Antônio, que eu já falei. A Elisângela, sempre participando aqui. O Roberto Gobo, obrigado pela presença de vocês. A Regina, o Jaime. Hoje vamos falar da temática terceirização. Vocês já pensaram sobre isso, né? A terceirização, a gente escuta falar um pouco disso nas empresas, né? Fazer a terceirização das coisas, você delega a responsabilidade para um outro, né? Para uma outra empresa. Mas vamos pensar na terceirização da própria vida, na terceirização das emoções, das suas ações. Como que a gente pode refletir sobre isso, ok? Regina, boa noite. Jaime, boa noite a vocês, né? Estamos aí na primeira semana de julho, e aí estamos aí em meados de 2022. Estamos aqui continuando com as lives no sentido de fazer provocações com vários temas para que você possa pensar os temas a partir da sua vida, da sua referência, tá bom? Vamos pensar na terceirização das emoções. Obrigado, José Carlos. O Zé Luiz Gonçalves está presente. O José Moreira, obrigado pela presença de vocês, amigos e parceiros da live. Gente, vocês já ouviram falar, né? Hoje é muito comum essa questão da terceirização. Hoje não, já há muitos anos, né? Algumas décadas. Isso não existia, né? A terceirização é você delegar, né, a responsabilidade de algumas tarefas a terceiros, tá bom? Vamos pensar aí nessa temática. O Celso está presente, a Bia, né? Então, o que é a terceirização, né? Voltado aí mais para a área organizacional, né? Você contrata uma outra empresa para realizar parte do seu trabalho, né? Você contrata uma empresa para realizar parte do seu trabalho, né, que não seja tão diretamente ligado ao seu negócio, tá? Então, você terceiriza serviços, né? A relação de uma empresa com a outra, ok? Então, só para introduzir aonde está a terceirização das empresas. Elas estão aí, fazem parte aí do cotidiano de muitas pessoas, tá? Então, uma empresa contrata a outra para fazer tarefas que não seja diretamente ao negócio dela, tá? Mas que contribui, tá? Então, tem terceirização na área, né? Na área de alimentação, na área de limpeza, tá? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida pessoal? E é isso que a gente está aqui para pensar, tá?
O Rodolfo está presente. Obrigada, Roberto, pelo seu desejo aí de sucesso. Então, gente, aqui a gente vai pensar a terceirização de pessoa para pessoa. A gente vai deixar a empresa de lado, a gente vai pensar de pessoa para pessoa. Você já parou para pensar se você terceiriza? Será que você faz isso? Você terceiriza, você pega uma outra pessoa para fazer uma tarefa que é sua, mas você acha que é do outro. Será? Você terceiriza a sua vida, você já terceirizou, você já delegou para os outros tarefas que são suas, será que são suas? Vamos pensar aí. Pensa e coloca nos comentários aqui. A Edneia está presente, obrigado, Marcelo, a Mari, Eduardo. Então a gente começou a introduzir que a terceirização, né? O padrão aí é de empresa para empresa e a gente está aqui na live pensando se você não terceiriza de pessoa para pessoa. Sei lá, no seu trabalho, na sua família, sabe? O quanto você faz isso, né? Boa noite, Du. Quanto você terceiriza coisas que talvez são suas, mas você delega para o outro. Será que a gente tem uma justa medida em terceirizar? O que a gente terceiriza de pessoa para pessoa? Vamos pensar aí no ambiente de trabalho. Você já delegou para o seu colega coisas que é para você fazer? Você já terceirizou na família? Sei lá. Vou dar um exemplo, tá? Vou refletir aqui. Vamos fazer hipótese. Uma mãe que não está dando conta e terceiriza a sua tarefa de mãe para o seu filho de 12 anos para cuidar dos outros filhos. Pode ser uma terceirização, né? Eu jogo para o meu filho a responsabilidade dele cuidar dos irmãos. Até que ponto, né? Até que ponto isso é possível, até que ponto isso é saudável, até que ponto é responsabilidade dessa pessoa que pegou a terceirização. Vamos refletir, né? O quanto você é a pessoa que deixa o outro delegar para você coisas que é dele. E você não sabe dizer não. Então vamos pensar sobre vários aspectos da terceirização. Será que você pega o que é seu, você joga a responsabilidade no outro? Ou você é aquela pessoa que pega a responsabilidade das tarefas do outro e você é a empresa que fica responsável, a empresa entre aspas, né? Você é a pessoa que fica responsável em fazer o que o outro tem que fazer com a própria vida. Vamos refletir sobre a terceirização de emoções e ações, tá? Por exemplo, você coloca a responsabilidade das emoções assim nos outros. A gente vai aprofundar isso porque isso é muito comum no cotidiano. Você coloca a responsabilidade das suas emoções nos outros, em terceiros, tá? Vamos pensar, vou dar um exemplo sobre isso para vocês. Sônia Pereira, seja bem-vindo. A gente está aqui falando se você terceiriza emoções, tá? Então tá, eu jogo a minha responsabilidade, a minha tarefa de ser responsável pela minha emoção no outro. Por exemplo, ele fez eu sentir assim. Ele fez eu me sentir assim. Ele faz eu fazer isso. Já escutou isso? Até nessa frase, né? Ele fez me sentir assim. Ela, por exemplo, ela faz com que eu tenha essa atitude. Percebe que nessa frase do cotidiano, das relações do trabalho, de família, das relações íntimas, o quanto essa frase, olha, ele fez eu fazer isso. Você jogou a responsabilidade com ele. Será que foi ele que fez? Ou você está jogando nele uma coisa que você fez e você achou que não tinha outra possibilidade, você terceirizou, né? Na fala tá ali. Ele fez eu fazer isso. Ele fez eu ficar desse jeito. Não tem isso, né? Muito comum? Geralmente é no campo afetivo, no campo amoroso. Vocês já falaram isso? Ele fez eu fazer isso. Será que você não está terceirizando as emoções e jogando pro outro? Isso é muito comum. Talvez a gente nem perceba que está fazendo isso. Essa frase, ela fez eu ficar desse jeito.
De repente ela pode ter contribuído, mas ela jogar toda a responsabilidade, aí você está terceirizando as emoções, que você é dono das suas emoções. O outro pode até contribuir, ele pode estimular, ele pode ter atitudes que não é legal, mas sou eu que gerencio as minhas emoções. Sou eu que lido com o jeito que o outro lidou comigo, tá? Então, essa frase, essa pessoa fez eu ficar assim. Isso é terceirizar emoções, tá, pessoal? É terceirizar emoções, tá? Como que eu vou terceirizando as emoções, as atitudes? É muito mais comum do que a gente imagina. Acho que essa é uma live importante porque faz a gente pensar em coisas que a gente faz não sabendo o que está fazendo, tá? Pensa aí nas terceirizações que você fez ou faz no seu dia a dia. O que você joga para o outro? Que responsabilidade que você joga para o outro de emoções, de tarefas, de ações que de repente não são suas, você tem que pegar de volta, tá? E também tem aquela situação que a pessoa terceiriza a própria vida, né? Quando você terceiriza a própria vida, jogando a responsabilidade da vida para uma outra pessoa, tá? Até porque você já é adulto, tá? Pensa se você não terceiriza a sua vida e joga na mão do outro. Olá, Anderson, seja bem-vindo, grande abraço, Osmar, minha amiga Belinha, sejam bem-vindos. A gente está aqui perguntando se você terceiriza, se você joga a responsabilidade das suas emoções, do seu comportamento, das suas atitudes em outra pessoa. Por exemplo, ela fez eu ficar assim, ela fez, né, sei lá, essa pessoa me tirou do sério. Ok, ela tirou, mas você é responsável em lidar com suas emoções, né? Pega pra você de volta. Mesmo que o outro me estimule a fazer coisas, somos adultos, a gente vai lá e você vai ver. Agora, é diferente se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa que tá, né, tomado pela raiva, mas mesmo assim, porque afinal de contas, somos responsáveis por aquilo que sentimos. É nós que tomamos conta dos nossos sentimentos, não é o outro, tá? Só quando a gente é criancinha e bebezinho, aí a gente joga pro outro. Adulto não, tá? Então, essa coisa de terceirizar, no começo da live a gente falou, você joga para uma outra empresa, né? A tarefa que não é tão direta. Aqui a gente está falando de terceirização de pessoa para pessoa, que você joga a responsabilidade de emoções, de tarefas para uma outra pessoa. E talvez você nem conversou sobre isso, foi tão automático, ou isso foi fazendo parte. Eu dei esse exemplo de uma mãe que não está fazendo o papel de mãe, por vários motivos, e ela terceiriza a função de mãe para sua filha que tem 11 anos para cuidar de 4 irmãos, por exemplo, pequenininhos, né? Isso é terceirizar. Não é função, né, de uma criança de 11 anos cuidar dos irmãos, tá? Só para a gente pensar, esse é um exemplo. Vocês têm alguns exemplos de terceirização aí de emoções? Dá um exemplo aí, como que a gente pode pensar na terceirização de ações, sabe? E isso aparece na rotina das pessoas, na fala, nas relações interpessoais, nas atitudes das pessoas, aparece nos sentimentos e até mesmo na maneira de pensar. Isso é terceirizar pensamento também. Por exemplo, a mulher casa com aquele marido e ela joga a responsabilidade para ele cuidar dela. Ela já é adulta. Isso é terceirizar também, né? O que eu tô falando aqui, de vez em quando o ser humano faz isso. Você dá uma terceirizada, você joga um pouquinho de responsabilidade pro outro, ou você tá precisando um pouco mais dele, aí você quer um colo, você quer uma ajuda, ou você tá precisando. O que a gente tá falando de terceirizar emoções, gente, é quando é uma coisa frequente, tá? Então, uma mulher que por muito tempo ela age, pensa assim, que é o marido que tem que ficar provendo totalmente tudo para ela, por exemplo, né? Isso é uma terceirização da responsabilidade, né? É ele que tem que comprar isso para mim, é ele que tem que fazer isso para mim, é ele que tem que dar atenção para mim, é ele que tem, tá? Isso é terceirização. Eu tô jogando pro outro a responsabilidade de cuidar de mim,
tá? Então isso tá cheio, né? A gente pode correlacionar com uma live que a gente fez aqui, até do vampirismo, né? De você sugar a pessoa, tá? Você suga o sangue da pessoa, né? Pessoa parasita. Tem muito a ver com essa coisa de terceirização também, tá, pessoal? Mas pensa aí, você deixa alguém jogar a responsabilidade que é do outro para você? Você permite isso? Por que você permite? É difícil você falar não, você nem percebia isso, porque lá pelas tantas isso pode pesar para você. Sabe, sei lá, uma avó que tem um monte de coisa para fazer, de vez em quando ficar com os netos, ok, ok? A questão é, ela já fez o papel de mãe, né, de cuidadora, de repente ela quer passear, ela quer sair, de repente a filha dela terceirizou, jogou para a mãe cuidar do próprio filho. De repente, mas não é por trabalhar, simplesmente porque eu não quero cuidar e quero que a minha mãe cuide do meu filho. Isso é terceirização. Eu jogo a responsabilidade que é minha para outra pessoa. E às vezes a pessoa nem chega a conversar. Isso é tão automático na trama da vida do dia a dia, as pessoas vão jogando a responsabilidade para o outro sem conversar, sem ter acordos, ok? Só vai acontecendo. Vira até uma coisa meio automática, pessoal. Aquilo faz parte, vou criar neto. Mas onde está escrito isso, né? E às vezes não é para ajudar o filho que está trabalhando ou a filha, é por outros motivos, tá? Simplesmente porque você não quer fazer aquele papel. Então pense, terceirização tá lotada no dia a dia das pessoas, tá na família, tá no trabalho, né? Você que trabalha numa empresa e você faz o seu trabalho, você tem que fazer mais de 2, 3 colegas. E aí? Como que é isso? Como que é isso para você? A Claudina Silva está aqui, o Osmar, o Sandro, seja bem-vindo, pessoal. Estamos falando de terceirização. Jogo para o outro tarefas que é do outro. Jogo para o outro tarefas que são minhas. Você faz isso? O Osmar coloca que pessoas que não assumem suas responsabilidades, culpando sempre a outra pessoa. Isso é clássico, né, Osmar? Muita gente, eu até ia falar um pouco depois sobre isso. Eu jogo a responsabilidade até da minha infelicidade numa outra pessoa. Isso é terceirização, né, de vida, de emoção, tá? Então, isso aí tá impregnado no nosso dia. Quantas pessoas passam por isso, tá? Isso é vivido então no cotidiano, sei lá. Vou dar um exemplo aqui também, que eu tô dando alguns exemplos para a gente pensar que a terceirização é presente muito mais do que a gente imagina. Sei lá, o meu pai, olha essa frase, a pessoa tem 35 anos, é uma mulher de 35 anos que mora com os pais. O meu pai tem que me sustentar porque eu sou filha dele. Simplesmente por eu ser filha dele, tem que me sustentar. Isso é terceirização de vida, né? De responsabilidade de cuidar da própria vida. Você acha que seu pai colocou você no mundo, está com 35 anos, ele tem que cuidar de você? Né? Outro exemplo. Eu quero, sei lá, outro exemplo clássico, gente. Eu quero que o meu marido, tá? Uma mulher falando, eu quero que o meu marido lave a louça do meu jeito. Será que tem jeito de fazer o jeito do outro? Eu posso até ensinar, aprender, falar o que é legal, o que não é, ok? Uma coisa é exigir, eu quero que o outro lave a louça do meu jeito. Isso é terceirizar também. Eu tô jogando, é muito sério, porque você nem parou para pensar que não tem como o outro agir do seu jeito, porque ele é ele. Ele é diferente de você falar, eu gosto que seque a pia, né? O que você acha, tá? Agora, isso tá na fala do dia a dia. Eu quero que você estique a cama do meu jeito. Isso é terceirizar, você tá jogando pro outro uma coisa que só você faz do seu jeito, com a sua singularidade, né? E por que você quer que seja do seu jeito? O seu jeito é o melhor? Mas se ele vai fazer do jeito dele, né? Ou talvez o melhor dele, tá? Então você tá jogando pro outro uma coisa que você acha que para você é o melhor, é o seu jeito de fazer aquela tarefa e você joga pro outro, tá?
Então repense sobre isso, assim, tá? Vamos pensar mais em exemplos aí, né? Tem terceirização que é suave, que é delicada, nem parece que é terceirização. Nem parece que você está jogando a responsabilidade, né, para o outro fazer por você. E tem a terceirização que ela é autoritária, ela é direta, ela é clara, é uma pessoa que manda no outro, é uma pessoa autoritária, é uma pessoa até chega a ser violenta no meio de falar. Você tem que fazer assim, senão, né, você joga a responsabilidade para o outro, mas tem terceirização que ela é suave, é sutil. Você não percebe que o outro está jogando todas as coisas que é ele que tem que fazer para sua vida. E você tá pegando, tá? Olha uma outra fase, olha uma outra frase de terceirização que não parece que é. Eu quero, aí é um casal, tá? Um casal, um relacionamento. Eu quero que você goste de mim do meu jeito. Isso, você já falou isso para alguém? Eu quero que você goste de mim do meu jeito de gostar. Tem até uma competição aí no casal. Como que você vai gostar do mesmo jeito? Só de pensar nisso já a gente chega, nossa, eu já fiz isso. Você já acreditou que o outro, e não é nem acreditar, é exigir. Aí tem a coisa até do autoritário. Eu quero que você goste de mim do jeito que eu gosto de você. Ah, então tá competindo amor, tá competindo cuidado. Olha como a gente joga, porque cada um gosta de um jeito, cada um tem uma forma de expressar. E as pessoas não são iguais, nem no sentimento, nem nas ações, nem nos pensamentos. Como que essa frase está no dia a dia como se fosse algo normal? Eu quero que você faça do jeito que eu faço. Eu quero que você goste de mim do mesmo jeito que eu gosto de você. Você está jogando a responsabilidade de um sentimento para o outro e o outro ainda acredita que tem que fazer do seu jeito. Olha como é louco isso, assim, gente. Pensa nisso. Tá aí, terceirização. Esse é um tema muito importante. As pessoas até fogem desse tema porque ele tá aí no dia a dia de todos nós. Seja bem-vindo, Divas Rezende, Gabriel. Grande abraço, Gabriel. O Sérgio coloca: eu não terceirizei, eu passei o serviço para o outro me ajudar. Eu não dava conta da empreitada, muito serviço. É diferente, né, Sérgio? Acho que tem uma coisa assim, você dividiu com o outro sabe o que está acontecendo, tá? Ele aceitou também, tá? A gente não está falando aqui para ir contra a terceirização das empresas, do trabalho, que são acordos. O que a gente está tentando fazer é puxar o tema terceirização para a relação de pessoa para pessoa, para os afetos, para as emoções, tá bom? Nas relações interpessoais, na família, né? Nas pessoas que você tem intimidade, tá bom? É nesse sentido, de empresa para empresa, isso faz parte, né? Se você faz um acordo de trabalho com alguém, ó, eu pago uma parte para você fazer essa parte que eu faria. E aí eu dou uma parte para você, ok, são acordos, tá bom? A terceirização é boa, faz parte, ok. O que a gente está trazendo aqui é uma crítica na terceirização das emoções, né, dos afetos, sabe? De como as pessoas se relacionam. Aí que é a grande questão, né? Você jogar. E às vezes o outro nem sabe, o outro não é acordo pro outro. O outro tá entrando no jogo que nem ele tá sabendo que é terceirização. Estão jogando a responsabilidade para ele e ele não ele só pegou aquilo, sabe? Como é diferente, tá? É diferente, gente. Quando você faz acordos no casal, na família, né? As pessoas às vezes elas aceitam porque são coagidas. Também tem isso, tá? A grande questão aqui tem a terceirização da empresa. A gente está trazendo para o tema subjetivo, para a individualidade, das relações afetivas, se você não joga a tarefa sua para o outro. É o outro que tem que cuidar de mim, é o outro que tem que gostar do jeito que eu gosto dele, ok? Tem muito essa forma de terceirização, sabe, Sérgio? Acho que isso tá aí no dia a dia, né? Diferente quando o casal fala assim, sei lá, o cara perdeu o emprego e a mulher tá trabalhando, eles fazem acordos. Você cuida da casa e eu, né, tô lá
fora trabalhando. São acordos, aí ok. Mas essa terceirização que eu tô falando, que é jogar a tarefa que é minha pro outro, ela tá, né, quando você tem um filho pequenininho para cuidar dos irmãos, né, ela tá num aspecto subjetivo, afetivo, né, uma pessoa que quer ser cuidada por outro, que não consegue nem dar atenção a si, ela joga a responsabilidade para o outro. Essa frase que eu disse, meu pai colocou eu no mundo, eu tenho 35 anos, ele tem que cuidar de mim. Não, você tá jogando uma tarefa que é sua, né? A gente terceiriza emoções, sentimentos, sabe? Acho que é um ponto. E eu acho que é importante pensar assim: como eu posso delegar as coisas para as outras pessoas fazer? Você joga a responsabilidade, coisas que são suas, sentimentos, tarefas, atitudes para o outro? Ou você é a pessoa que pega a terceirização do outro? Pensa nisso assim. Como que a gente terceiriza no dia a dia? Como que você pode delegar uma coisa que é sua e que você joga na responsabilidade do outro, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, vai ficar um pouco claro. O Wilson, meu amigo, está presente, meu primo Paulo Henrique, o Sérgio. Pessoal aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Olha um exemplo de terceirização que parece que não é, mas é. Sei lá, uma amiga brigou com uma pessoa, brigou com uma amiga, tá? E ela não quer que a outra amiga fale com aquela amiga que ela brigou, por exemplo, tá? Isso em grupos assim de adolescente tem muito, né? Até de adulto tem, né? Você tem uma briga com alguém, até da família, aí o outro não tem nada a ver com a briga. Você quer que ele tome partido para você. Você quer que ele deixe de falar com aquela pessoa que você que brigou com aquela pessoa, você que não tá legal. Aquela pessoa tá ok com com aquela outra pessoa, e você quer que ela pare de falar porque a outra brigou com você. Isso é terceirizar. Você está jogando uma responsabilidade, um jeito. Você quer que a pessoa mude o jeito dela porque você quer, porque você tá mal com aquela pessoa. Isso é terceirizar. Isso aí é. Isso tem muito. Você acha que você tem o direito de pedir para alguém não falar com o outro que você brigou? Você não é adolescente para fazer isso. Você é adulto, não é? Será que é adulto? Né? É um exemplo de jogar emoção para o outro. O Paulo, meu primo, até diz: as empresas terceirizam para fugir da responsabilidade, vínculos com funcionários. Verdade, meu primo. Isso aí a gente sabe, né, que tem até tem várias interpretações sobre isso, tem várias maneiras de enxergar, mas agradeço aí a sua contribuição, porque é isso mesmo. E aí a gente está pegando a terceirização de pessoa para pessoa, de vínculo. Se a empresa não quer ter vínculo ali com seu funcionário, pagar, ter outros vínculos, né? Eu jogo para o outro cuidar. Imagine a terceirização na nossa vida pessoal, singular, o quanto você não quer pegar aquela responsabilidade. Então você tem um filho, você não quer ser mãe, você joga a responsabilidade para sua mãe cuidar. Né? Isso aí, né? Acho que é legal a gente pensar. Outro exemplo de terceirização. Você não fala muito com aquela pessoa, você pede para um outro familiar também que não, né, que não gosta de conversar, é mais quieto. Você pede para o outro convidar para a festa e você não faz isso. Você pede para uma outra pessoa. É que aquela pessoa às vezes não quer fazer isso, ela não tem vínculo com aquela pessoa, sabe? Às vezes é você que quer. Isso vira até fofoca familiar, né? Eu vou falar pra você, mas não vou falar pra você fazer tal coisa lá pro meu irmão, pro meu tio, mas não fala que foi eu que falei, fala que foi você que falou. Isso é terceirizar, jogar responsabilidade. Você pega uma pessoa que ela não tem nada a ver com isso, você não quer assumir, você não quer. Você quer que o outro, né, faça uma coisa que talvez você queira fazer e você não faz. Você pede pro outro, você cobra do outro, né? Não conta não que faz de conta que é você que ligou pra ele, é você que tá querendo. Não fala, né? Você quer que a pessoa vá na sua festa, mas você tá meio assim com ela, você pede pro outro ligar, fala que vai ter uma festa lá que você tá convidando, né?
Essas coisas de vocês fazerem bagunça, o ser humano faz bagunça na família, né? Fazendo jogos, né? A partir das máscaras. E aí você, de repente, você coloca uma pessoa que não tem nada a ver na história. E a grande questão aqui, se você é essa pessoa que pega a batata quente, a responsabilidade sua também é por que você pegou a batata quente. Às vezes não teve jeito, você pegou, ok? Mas você vai ficar com a batata quente por quanto tempo? Por quantos anos? Você vai ficar com uma responsabilidade que não é sua? Ok? Outro exemplo assim, ó. O exemplo de família. Você quer que a sua nora cuide do seu filho como se você cuidasse dele. Então, sei lá, o exemplo clássico aqui, né, da sogra querendo que o genro cuide, ou querendo que o sogro com a nora, você quer que o outro familiar cuide, né, da sua nora ou do seu genro do mesmo jeito que você cuidaria. Tem como? É outro papel social, né? Pai para filho, né? O jovem com a esposa. As pessoas falam isso, você tem que cuidar desse jeito, né? Não tem que cuidar do jeito que você quer. O seu papel foi de pai quando ele era criança, agora ele é adulto. Então essas frases estão cheias de querer que o outro faça do jeito que eu quero, né? E às vezes você joga a responsabilidade e você normatiza. Você acha que isso é normal. Você querer que as pessoas mudem o jeito dela para te agradar. Ou você quer que o outro se modifique para dizer que você é o certo, tá? Ele tá errado, tá? É muito interessante, eu já vi também uma terceirização assim. Aconteceu alguma coisa com você, você perdoou aquela pessoa. Aí você quer lá com seu irmão, com seu primo, perdoe também só porque você perdoou, né? Eu tenho um comportamento, uma atitude, ok, eu fiz. Aí eu quero que o meu primo, ou com o meu irmão, com a minha irmã, faça do mesmo jeito que eu, porque eu de repente perdoei. Eu perdoei o padrasto, eu perdoei meu pai por isso. Ah, você perdoou, mas o outro tem que perdoar porque você perdoou? É o seu jeito de viver. Eu acho que essa live traz uma coisa importante que é o respeito pela individualidade, pela diferença, sabe? Do quanto cada um tem um jeito de viver, de escolher, de sentir. Cada um tem um jeito de sentir. Cada um tem um jeito de pensar. Né? E é o tempo todo lidar com a diferença. Como que eu exijo do outro porque eu faço, ou porque eu até não faço, eu quero que o outro faça por mim. Um outro exemplo é, sei lá, querer que o seu marido. Isso aí eu já escutei. Você já fez isso aí, gente? Querer que o seu marido mude o jeito dele de vestir. Não, eu não aceito que você se vista com essas roupas. Eu quero que você mude o jeito de vestir. Ou você não quer que a sua namorada vista, né, aquele tipo de roupa. Como que você lida com isso assim? Mas eu já escutei maridos falando pra mim, mas eu gosto de vestir assim, não quero vestir de outro jeito, né? Mas eu querer que o outro mude o jeito dele, a vestimenta dele, porque eu não gosto. Isso aí é você jogar a responsabilidade, é o seu jeito, o seu sentimento, o seu jeito de ser, jogando pro outro, né? Então pense sobre isso assim. O Antônio tá presente, o Gui, né? O Sérgio coloca, hoje tudo se terceiriza, né? O salário perdeu valor, né? A sociedade pós-contemporânea. O meu primo diz, muitos possuem opiniões terceirizadas. Boa, primo, isso mesmo, né? O quanto as nossas opiniões vêm de terceiros que eu nem questionei. Essa terceirização pode ser da mídia, da televisão, tá bom? A terceirização ela pode, não é só de pessoa para pessoa, da mídia, pode ser uma terceirização política, é tudo aquilo que vem do outro e eu pego para mim sem analisar, sem participar, sem querer. Eu faço sem ter o meu protagonismo. Eu faço porque estão mandando, estão dizendo a verdade, é como, né?
seguir a vida aí sem questionar, tá? Um outro exemplo de terceirização é querer que o outro viva do jeito que você vive a sua vida. Ah, essa pessoa tem que viver desse jeito, né? Uma pessoa próxima, isso tem muito em família, que você é próximo daquele familiar e você critica o jeito dele viver e você diz o jeito de viver. Além de, tem dois focos. Eu não assumir a responsabilidade perante a minha vida e usar uma pessoa para fazer o que eu tenho que fazer. Ou isso também não é só de atitude, de comportamento, é de emoção, é de pensamento, é de ideias, tá? O Jaime coloca, na vida conjugal não pode existir essa ditadura, né? Eu quero que você haja desse jeito, eu quero que você me ame do mesmo jeito que eu o amo, sabe? Essa coisa de ditar para o outro, né? Você tem que fazer a tarefa do mesmo jeito que eu faço, tá? Então é algo importante para pensar assim. Rogério, Jesus está presente, seja bem-vindo, a Rosa, o Everley. Estamos falando aqui da terceirização, que você joga a responsabilidade para o outro, seja emoções, pensamentos, ideias, como se fossem suas, tá? Você terceiriza emoções, ideias, pensamentos, jeitos de agir, tá? Então, a terceirização, ela pode estar atrelada à expectativa do outro, às projeções que a gente faz do outro, né? E ela traz esse jeito de viver que você tira a sua responsabilidade e joga para o outro, traz conflitos, traz problemas, né? Traz dificuldades o tempo todo, porque você não respeita, você de alguma forma quer ditar o jeito que o outro tem que ser, o jeito que o outro tem que viver, tá? O que eu tô tentando fazer com que a gente pense é o quanto a terceirização tá aí. Você joga a responsabilidade de emoções, de tarefas. Você tem que cuidar de mim, você tem que fazer do meu jeito, né? Você tem que olhar o seu irmão, você tem 11 anos, você tem que olhar 5 irmãos de pequenininho. Você terceiriza, né? Num ambiente de trabalho, às vezes o chefe joga mais para um que faz tudo e poupa aquelas pessoas que são mais folgadas, tá? E aí? De repente esse funcionário não pode falar nada e fica quieto, tá? Então a terceirização, a responsabilidade de jogar, doar mais é presente, tá? Boa noite, Rogério, Andréia. E você, gente? Você já terceirizou as suas emoções? Sei lá, eu queria trazer um exemplo aqui. Alguns exemplos que podem estar escondidinhos a terceirização. Sofrer, né? Você sofre porque o outro não fez do jeito que você quis. Você já sofreu porque o outro não agiu do jeito que você gostaria que ele agisse? Você sofre porque o seu familiar não ajuda as pessoas como você ajuda. Mas é você que quer ajudar, né? Por que o outro tem que ajudar e tem que ser do seu jeito, tá? Esses sentimentos aparecem, assim, um predomínio de algumas pessoas quererem ditarem o que o outro tem que fazer. Ah, eu faço um trabalho voluntário, você tem que fazer também. Como que você não faz um trabalho voluntário? Aqui todos da nossa família fazemos. Aqui, a gente não vive em manada, assim, a gente tem escolha individual, tá? Então esses exemplos, assim, que eu lembro que as pessoas trazem, né? Eu sofro porque o outro não é igual eu deveria ser, né? Eu sofro porque os filhos não são iguais. Deveriam ser todos iguais porque eu achei que eduquei todos iguais. Também mentira, não educou, não é, tá? Vamos supor, outra frase que a gente dá pra ver que tem terceirização. Ninguém pensa em mim, sou eu que penso em todo mundo. Não tem isso? Eu estou sofrendo, né? Eu ajudo todo mundo, quando é minha vez, ninguém me ajuda. Mas você já tá com a ideia de que todo mundo é igual a você, se você ajuda, todo mundo tem que ajudar? Mas essa é uma expectativa, uma projeção. E se não for? Na verdade não é, né? Porque as pessoas são livres para serem do jeito que são. Você ajudou, então esperando que seja ajudado, mas como que é isso, sabe?
Ninguém pensa em mim, eu sofro com isso, né? Então tem frases que aparecem aí, a projeção. Outra frase assim, você, né, fica culpando o outro porque ele não deveria ter feito o que deveria ter feito lá no passado. Você está jogando uma responsabilidade do passado na vida dele. Na verdade, acho que tem muita coisa do julgamento, sabe? E de repente essa pessoa nem perguntou a sua opinião, tá? Deixa eu ver aqui. O meu primo colocou, manda o irmão, né, uma mãe, um pai, sei lá, um adulto aí da família. Manda o irmão de 7 anos ter a responsabilidade, né, por cuidar de 3. Aí tá terceirizando mesmo. E aí vai dar probleminha lá na frente. Deixa eu ver onde eu tô aqui, porque eu tô fazendo uma bagunça aqui, gente. O Rogério coloca, Jair, seja bem-vindo, Jair, meu primo. O Rogério coloca, na dependência química, vejo muitos acolhidos dizer que para ser feliz eles precisam, né, reatar com as ex-esposas. Obrigado, Rogério. Valéria, seja bem-vinda. É interessante, Rogério, porque de alguma forma essa terceirização, né? Eu só vou melhorar se o outro me apoiar. É interessante você ter um apoio, tem que tomar cuidado com o apoio também. Se tiver muito apoio, tem que tomar cuidado do jeito do apoio, porque senão vem cobrança, tá? Ah, o ato de fazer, de se doar, dependendo da pessoa, vem com uma cobrança, né? E aí você tem que pagar pelo resto da vida aquilo que te deram. É uma outra terceirização, né? Você joga na vida da pessoa aquela responsabilidade pro resto da vida, ela pega ainda, tá? A gente está indo aqui, a gente está tentando refletir tudo aquilo que é pressão, que tem que ser, sabe? Que é uma obrigação, não é legal, tá? As pessoas precisam aprender gradativamente a lidar melhor com diferença, né? O Rogério trouxe esses exemplos aqui. Eu só vou ser feliz se voltar, ou só vou parar de usar substância, parar de beber, se a minha esposa está comigo. Mas ela tem o direito de não querer estar mais com você. Não é por causa de substância, não. Uma esposa ou um esposo pode não querer estar mais casado com uma esposa que humilha ele o tempo todo há anos, né? Já conversou, já tentou, sabe como uma pessoa que está fazendo mal para você há um tempo, você de repente não quer estar mais com aquela pessoa. Você quer escolher pessoas que fazem bem para você, tá? Então, terceirizar é jogar a responsabilidade da minha felicidade. Olha como é terceirização. Você joga a responsabilidade de ser feliz na mão de terceiros. Essa é a questão. Não jogue coisas, sentimentos, ideias na mão do outro, na mão de terceiros. Isso é terceirização. Pega para você de volta. Cuide daquilo que é seu, tá? E tome cuidado para não pegar a terceirização do outro. O Sérgio coloca que a terceirização, né, é melhor para os patrões do que para nós. O Jaime coloca, né, que tem algumas crenças religiosas, tem muito isso, né, que acaba projetando aí também, tem que tomar, né, essa análise crítica. Eu já vi terceirização assim, aí é do pessoal, já vi, né, assim, de repente e tal. Ah, eu não quero que o meu filho saia com a namorada. O filho da pessoa tem 30 anos, sei lá. Eu não quero que o meu filho saia com a namorada para eu não ficar sozinho, tá me abandonando. O que essa frase diz assim? Eu não quero que o meu filho vai namorar, vai no cinema, porque ele vai deixar eu sozinha, né? Ele tá vivendo a vida dele, ele tem uma namorada, ele precisa passear. E você? De repente você pode ir na casa de um familiar, você pode também sair, você pode desenvolver novas amizades. Percebe que eu jogo a responsabilidade? Eu não quero que o outro faça escolhas que ele tem que fazer para ele cuidar de mim. Diferente se eu estiver doente ou precisar, ok? Mas não é isso, é eu achar que isso é normal
eu não querer, eu sou uma senhora, tô sozinha, né? Não parei a minha vida e agora para cuidar do filho e agora o filho tá vivendo a vida dele, eu não quero que ele viva, tá? Eu tô jogando minha responsabilidade e tô impedindo ele de viver. Como é sério assim? Você já fez isso? Você já ficou sofrendo porque aquela pessoa não agiu do seu jeito, você gostaria que fosse, e isso é frequente, tá? Outro exemplo de transferir sentimentos. Você é separado da sua esposa, tá? Você é separado dela, mas você não quer que ela siga a vida dela. Aí se você se coloca como vítima. O vítima é muito comum aí nessa terceirização, ser vítima, tá? Ah, ela, né, separou da esposa, ela tá vivendo a vida dela, você não suporta isso. Você vai lá, ou você sofre, ou você fica falando dela pros outros, né? Outra coisa que é terceirizar, jogar a sua responsabilidade da sua saúde mental, jogar a responsabilidade da sua saúde psicológica pro outro. Ele fez eu ter surto, ele que fez. Ué, mas você não cuidou da sua saúde mental? Ele pode até ter estimulado, agora jogar pro outro é muito sério isso, né? Vamos ver aqui uma frase. O Paulo coloca: eu acredito que existem dois tipos de depressão. Uma pessoa que absorve tudo para si, né? E erra sozinho, sem alarmar ninguém, né? Você sofre sozinho. E a pessoa fica. E é aquela que fica gritando nas redes sociais, expondo a terceiros os seus problemas e percebendo o quanto os seus problemas individuais são insignificantes, né? Obrigado, primo. Quanto tem essas duas facetas aí, né? Aquela pessoa que desenvolve até uma depressão porque fica tudo sozinha, não divide com ninguém, e aquela que fica aí gritando a terceiros e aquela jogando a responsabilidade para os outros, tá? Obrigado, meu primo. Uma outra forma de pensar a terceirização de emoções, sentimentos, ideias, é quando uma pessoa vive culpando a outra frequentemente, tá? Você joga a sua responsabilidade na mão do outro. Tudo isso é terceirização, tá? Importante é lembrar que a responsabilidade da vida, a responsabilidade emocional é de cada um. É como você se comunica, se você entra muito em jogos, se você é uma pessoa mais direta. É importante a gente desenvolver bem a comunicação, falar o que você pensa, né? Escutar o outro para que você possa ter uma comunicação mais direta, mais franca, tá? Isso ajuda um pouco mais em alguns acordos, para você não ficar pegando o que não é seu, né? Ou a pessoa ficar jogando para o outro o que é seu. Então, é importante a convivência e o relacionamento interpessoal nesse sentido de melhorar. Você está precisando melhorar? Está precisando melhorar o seu relacionamento, a sua convivência? O Rogério coloca: não é estrutural nossas ações de terceirização por estar inserido numa sociedade que tem um padrão de relacionamento? Obrigado, Rogério. Boa, porque o quanto isso é tão forte, né? Até falei que vira uma coisa normal, normatizada, naturalizada. O quanto tem muita coisa que é estrutural. Foi sendo, ficou. Né? Então, até nos relacionamentos, no padrão, tem padrão de relacionamento, né? E a gente está aqui na live para descolar do padrão, para questionar o padrão, para que você possa se deslocar e falar: peraí, o que tem de mim aqui? Nisso que eu estou fazendo, que todo mundo faz. O que todo mundo faz, você está fazendo? Mas muitas vezes a gente está alienado ao outro, ao padrão social. Então, é um padrão. A mulher, né? Tô puxando para outro lado, tá? Tem vários lados aí. Se vocês quiserem, vocês escrevam. É um padrão que a mulher é cuidada pelo homem e ela não pode fazer nada, né? É uma princesa. O cara chega, limpa, cuida, faz tudo, e a pessoa tá lá por, né? Ou ao contrário, sabe? O que é estrutural, que eu terceirizo, né, para o outro. Acho que muitas coisas vão virando tão estrutural, faz parte.
e ninguém questiona mais, tá? Por isso que essa jogar a responsabilidade para o outro, nos papéis sociais, no modo de ser, ele pode ser latente, escondidinho. Você pode estar terceirizando ou pegando coisa que não é sua ou jogando para o outro sem você perceber. Por isso que tem a coisa até do ser estrutural, né? Mas nós estamos aqui na live para questionar, para fazer provocações sobre o modo que tem que viver, o modo de padrão social versus você na sua singularidade. Porque se você não tomar cuidado, você vai vivendo aquilo que todo mundo vive, você vive aquilo que você aprendeu que tem que viver, seja de reproduções de família, de cultura, de sociedade, ok? E você só vai fazendo isso, você vai repetindo, sem questionar. Por isso que as pessoas também ficam doentes, porque elas vão somatizando, elas vão reprimindo, elas não têm nem noção da individualidade dela, então ela só está seguindo. Muitas vezes ela sofre por um padrão social, muitas vezes ela vai viver uma vida mentirosa, porque tem que ser daquele jeito, sabe? E aí que tá, né? Eu vou. Até no casamento, não, a gente não pode separar. Essa frase, né? A gente não pode separar porque tem que esperar os filhos crescerem. Aí esse casal, os filhos cresceram, mas não estão saindo de casa, estão ainda dependendo dos pais. Aí os filhos têm lá quase 30 anos, né? De repente esse casal ainda tá nesse acordo, tá? Eu sou responsável pelos filhos. Enquanto eles não saem de casa, mas a gente não tá falando de filho de 10 anos, tô falando de filho, né? Por exemplo, sabe? Diferente de acordos, diferente de você falar, não, eu ajudo nisso, sabe? A gente tá falando aqui, gente, coisas que são exageradas, que são frequentes, tá? O Jaime coloca, os filhos também terceirizam os pais. Jaime, né, também, assim, acho que tem isso, assim, né, o quanto os filhos podem jogar a responsabilidade nos pais que não são mais deles. Alguns exemplos que eu dei aqui, tá? Essa coisa de jogar pro outro, tá em tudo, tá na família, tá nos amigos, tá? Você tem uma amizade maravilhosa, você sempre cuidou da amiga, tava ali, e a primeira vez que você disse não pra ela vai falar, acabou a amizade, porque afinal de contas você disse não pra mim. Ué, mas 20 anos você disse sim, agora você disse não porque não podia ou não queria, ou você tá mudando o seu jeito, você tá conseguindo dizer não, e aí sua amiga corta a relação, né, porque ela terceirizou também, na ideia dela, pra ela, o certo é a amiga para sempre dizer sim, e você mudou. Por isso que as relações vão fazendo a gente mudar, porque a gente precisa mudar, porque a gente está em transformação. O que você achava que era normal há 20 anos atrás, há 10, hoje de repente você fala, não quero mais isso, tá? Então, né, acho que tem essa questão, a importância de lidar melhor com as expectativas, sabe, que são suas e do outro, as expectativas do outro para com você, porque senão a gente entra na expectativa do outro para você reproduzir, muitas vezes para ser aceito e ser amado, tá? Acho fundamental, quando a gente fala da responsabilidade que eu jogo pro outro, seja de emoções, de afetos, de atitudes, é importante lembrar, a gente precisa lidar melhor com as diferenças das pessoas, com a singularidade, a gente precisa lidar melhor com a frustração, com o não que vem do outro, a gente precisa lidar melhor com esse padrão social que muitas vezes não está servindo mais para você, esse padrão social estabelecido, tá? Às vezes você tem um monte de verdades que não tá mais encaixando em você, tá? Aí você precisa romper com as suas verdades, né? O que era certo já não é mais certo, o que é adequado já não é mais adequado, sabe? O tempo todo a gente precisa estar revendo a nossa rota na vida, né? E acho que é importante você fazer uma análise crítica de você mesmo, sabe? Você tinha um jeito de ser lá atrás. Você lembra do seu jeito de ser há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Você tinha um jeito de ser, de sentir, de pensar. E hoje, 2022, você pode estar mudado muito assim nesses aspectos. Você sente diferente, você pensa diferente. E não tem que ser assim, né?
Acho que é importante, assim, o quanto no dia a dia a gente esquece disso, de que por muito tempo a gente já mudou, né? Mas tem gente que fixa numa paralisação, aquilo não vai, porque tá com uma ideia fixa, né? Eu acho que o ser humano tem que lembrar que muitas vezes a gente tem o próprio narcisismo, a gente tem a carência afetiva, né? As pessoas têm dependência emocional, tem essa questão de querer controlar a vida do outro, tem os medos, tem as resistências, as pessoas têm timidez, têm rigidez, tem o vitimismo, tem a infantilidade, tem as competições, as comparações, a solidão, a insegurança, percebe? Tudo isso no ser humano faz que de alguma forma ele às vezes terceirize. A pergunta é: o que está por trás? Quais são os motivos que uma pessoa joga a responsabilidade de coisas que é dela para o outro? Eu dei esses exemplos: narcisismo, né? A carência afetiva, a dependência, os medos, o vitimismo, a insegurança, tudo isso faz com que uma pessoa haja na vida desse jeito, tá? Jogando a responsabilidade pro outro. Andréia Maria coloca, obrigada Andréia, forte abraço. Rosana tá presente, forte abraço. A Andréia coloca, lidar com as frustrações, a tarefa mais difícil, né, sobre o ponto de vista dela. Obrigado, Deia. É a mais difícil, né, Deia? É uma das difíceis aí, porque é lidar com frustração, né? Hoje você já teve uma frustração? Você frustrou alguém? Você frustrou a si mesmo? Né? Pense sobre isso. A frustração, desde criança, ela existe até, né? Quando ficamos aí lá pelas tantas, a frustração faz parte do dia a dia, faz parte de viver. Rogério colocou sobre o Terra 2, estou sempre de olho no capítulo novo. Obrigada, Rogério. Terra 2 nos traz a capacidade de olhar para o novo, né? Para uma sociedade pós-contemporânea, para os novos desafios, né? Para aquilo que está diferente. E aí faz a gente mudar a cabeça, abrir a mente, pensar diferente, tá? A Ingrid está presente, a Priscila Reis, obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouco já estamos quase encerrando a live, tá? Eu coloquei alguns exemplos assim do quanto, o que está por trás dessa responsabilidade que eu jogo pro outro, né? Esses exemplos aí de não lidar com frustração, carência, tá? Mas é importante você aceitar e olhar para você se você é essa pessoa que terceiriza para o outro ou você ajuda o outro a continuar fazendo isso com você, porque você não aprendeu a falar não para ele, tá? Pra gente daqui a pouco ir pro final, reflita sobre você e sobre o quanto você terceiriza, você coloca para o outro seus afetos, seus sentimentos, sua forma de agir, sua forma de sentir, sua forma de pensar, tá? Separe o que é seu, o que é do outro. Tem uma distância necessária, mínima, para ter uma melhor convivência, de lidar com a diferença, tá? Reflita sobre você e o tema da terceirização das emoções, terceirização dos pensamentos e das atitudes. Como que você tá com isso assim? Como que você está vivendo isso na sua vida neste momento? Você é aquela pessoa que joga a responsabilidade para o outro de tantas coisas da sua vida? Ou você é a pessoa que pega a terceirização do outro e depois você fica sobrecarregado, tá? Onde você está nisso tudo aí, né? Olhe para você e veja o seu modo de viver. Importante, né? Já disse isso, mas essa separação entre você e o outro, essa diferenciação das emoções, diferenciação da forma de pensar. Não se misture com o outro, se diferencie dele para você se achar e cuidar melhor de você. Para você lembrar que você é responsável pelo que você sente. Você é responsável pelo que você age diante de todas as influências externas, ok? Ninguém tá falando que a gente não é influenciado. O que eu tô falando aqui é que não dá para ficar jogando pro outro o tempo todo a minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir. Porque afinal de contas a gente vai evoluindo para ir mudando e assumindo uma vida que tenha mais a ver com o seu jeito de ser. Essa é a questão. Você está assumindo a sua vida mais de acordo com o seu jeitinho de ser? Ou você mesmo está, né, se reprimindo
com medo de viver a partir do seu querer, né, do seu modo de pensar, tá? Então, olhe para isso. Toma cuidado para não jogar a responsabilidade das suas emoções na emoção do outro. A gente faz isso o tempo todo. Nossa, tô fazendo isso de novo, deixa eu parar. E aí você vai arrumando a sua rota aí na vida. Dá um tempo aí para você pensar como que você tá, para avaliar se você não joga pro outro coisas que, né, são suas, você terceiriza. Por exemplo, dizer pro outro o jeito que ele tem que ser, o jeito que ele tem que sentir, que ele tem que ser igual a você, tá? Acho que isso é legal pensar, né? Isso aí tá no dia a dia, nessas questões, né? Refletir onde, como, com quem e quando você terceiriza emoções, atitudes, pensamentos, né? E você terceiriza o quê? Qual é a tarefa que você joga pro outro que na verdade é sua? Qual é a tarefa? É um sentimento, é emoção, né? E olhar para isso, gente, é muito corajoso, porque a gente aprende a fazer isso. É estrutural, é familiar, é cultural, e aí a gente vai reproduzindo. Quando vê se está fazendo isso, quando vê se está ensinando isso para os seus filhos, e você está ensinando isso para os seus netos, né? Jogar aí, até das emoções. Então, essa frase simples, você fez eu sentir assim, terceirizou. Você fez eu agir assim, terceirizou, né? Vamos pensar sobre isso. E pense assim, o quanto você é importante parar de jogar coisas que são suas para os outros. É importante parar de jogar para o outro os sentimentos que são seus. A sua projeção, o que você pensa, as suas emoções, as suas atitudes. É você que quer agir. Então haja, não joga para o outro agir para você. Muitas vezes, né, é com você mesmo, sabe? Analise essa temática de jogar a tarefa para o outro que é sua. Faça esse processo de mudança. A gente está aí revendo, né, esses 6 meses de 2022. Faça as mudanças necessárias para você não terceirizar, tá? E acho importante essa coragem de olhar para isso, porque tá aí, né? Só de você estar aqui, aberto na live, para poder pensar, eu já acho isso o máximo, porque muita gente foge de ouvir muitas coisas, tá? Isso vocês não estão terceirizando. Eu tô aqui abrindo pro diálogo e você tá aberto para ouvir, tá? Isso é responsabilidade, isso é você estar ligado e te ouvir, porque isso impacta de alguma forma. E vocês não estão recuando, vocês estão aqui ouvindo algumas coisas, né? Então isso já é uma atitude muito corajosa, tá? Não fique esperando que o outro faça para você aquilo que você mesmo tem que fazer, tá? Muitas pessoas não querem liberdade porque a liberdade gera responsabilidade. As suas emoções é de sua responsabilidade, não terceiriza, tá? Só você pode mudar suas escolhas, viver, se arriscar, é acertar, é errar, e assuma o que é seu, assuma seus sentimentos, né? Assuma seus erros, isso é importante, tá? Rompa com o próprio orgulho, né, de amadurecer os altos e baixos. Você é responsável por aquilo que você cativa, né? Há aqueles que não decidem pelo medo e paralisam e jogam a responsabilidade no outro, tá? Como você se trata é uma responsabilidade sua, não é do outro. Você se trata como na vida, né? Não terceirize pro outro o que é seu, tá? O Sérgio está agradecendo a live, boa noite, a Belinha também, a Andréia também está agradecendo a live. Obrigada a você pela confiança, pela parceria. Estamos aqui todos abertos às reflexões, né, Déia? O Jaime também agradece bastante, mas pense, estamos fechando, estamos começando aí a semana de julho. É um tema recorrente, é um tema, né, eu usei essa palavra, mas vocês podem dar outros nomes para isso, né? Essa questão de delegar para o outro coisas que são suas. Acho importante vocês olhar para isso, porque isso, de alguma forma, traz vocês de volta para os sentimentos. O que eu estou sentindo? O que eu estou gerando? Quais são as minhas atitudes? O que eu preciso mudar para me não depositar para o outro? Percebe? É um exercício de amadurecimento. Pessoal, afinal de contas, todos nós estamos em processo de amadurecimento. E a pergunta é, você está cuidando bem do seu amadurecimento? Você está a fim de continuar se amadurecendo, evoluindo como pessoa?
e pegando o que é seu, separando o que é do outro. Isso é importante, porque isso é um desenvolvimento da subjetividade, né? Da singularidade, e vale a pena, porque afinal de contas temos que contar com a gente na nossa grande missão de cuidar da gente. No meio da caminhada individual de cada um, trombamos, fazemos parte, né? Caminhamos na mesma caminhada que os outros, mas afinal de contas, a missão de cada um é esse exercício diário de exercer a singularidade de cada um, que você possa cuidar muito da sua, tá bom? Gente, semana que vem eu não tenho live, na outra, dia 18 de julho, a próxima live será a live de aniversário. Aniversário da live, tá? Vamos comemorar 2 anos de live, né? 2 anos de live com a Cláudia e com vocês, ok? Conto com vocês no dia 18 de julho para nossa reflexão do segundo ano da live. Obrigado a todos, boa semana, que vocês possam ter aí ter a presença de vocês em cada ato, em cada atitude, em cada emoção, que vocês possam se sentir vivos sendo vocês. E para isso precisa pegar o que é seu e separar o que é do outro. Isso é um exercício de maturidade, tá? Um forte abraço, obrigada a todos. Boa semana, um grande abraço. Obrigada a todos.